prazer de contar com a presença do professor Osmar Hill, um dos pioneiros do nosso curso de Educação Física na UNB. E vamos poder conversar com ele para tentar resgatar um pouco dessa nossa memória. Vamos iniciar, portanto, entendendo um pouco como foi a trajetória pessoal e profissional do professor Hill até chegar ao UNB. Bem, Hill, começaríamos então por você nos contar um pouco da sua história de vida. As coisas que você julga que foram importantes e decisivas, inclusive para a sua escolha profissional. Gostaríamos de saber como que você se tornou professor. Quais foram as influências que te levaram a essa decisão? Bom, primeiro eu queria dizer com uma alegria que estar aqui com o professor Alexandre, fazendo nossa iniciativa da faculdade de recordar aqueles momentos iniciais desta faculdade. E eu diria que nós fomos guiados por divino, porque no início da minha vida, como aluno ainda da escola, como criança, praticando no primário e ginásio, na escola alemã, ginásio Köhle, no interior de São Paulo, em Rio Claro, provavelmente, aquelas aulas de educação física na escola, que tinham uma tradição de competição na natação estadual, e pista de atletismo, e quadras de basquete e vôlei, e a orientação toda de atividade física, da importância dela naquele momento. Eu vim a Brasília para fazer um registro do meu diploma que valeria para disputar as vagas nas escolas 100 pontos, quer dizer, e um título ou um certificado ele não valia 20 pontos, além dos. E chegando, eu e o professor Baltazar, encontramos fomos hospedar no SESC, ali na W3, 505, e almoçávamos no SESC, que era um local mais. Encontramos o responsável pela recreação ali dos comerciários, que veio transferido de São Paulo para o curso de Educação Física da UNB, que tinha sido criada no primeiro semestre de 72. Aí ele comentou por que nós não nos dispusemos a fazer assim. Aí viemos aqui, encontramos o Coronel Betero, e daí ele disse, você é o professor Hill e você é o professor Baltazar. E ele, bem militar, coronel, e isso ficou, durante toda a minha vida, o professor Hill. Nem às vezes muitos desconheciam o meu primeiro nome, que é Osmar. E ele estava formando uma equipe de 10 professores, cada um, e ele deu preferência que fossem de fora. Uhum. E aí fomos selecionados nesse momento como orientadores desportivos, que pertencia a Serviço de Recreação e Desporto, hoje lá no decanato comunitário. Antes de você chegar ao UNB, você teve outra profissão? Ou você já sempre trabalhou como professor? E teve ligado a outra instituição? Aí eu tinha que viajar, 90 quilômetros de Rio Claro, se deslocar de trem, fazia as aulas à noite, voltava e durante o dia eu trabalhava como auxiliar administrativo nas centrais elétricas de São Paulo,
CESP, né? E não era o meu perfil, eu não conseguia ficar preso a uma cadeira, quatro paredes, né? Eu tinha que... e me incomodava. Na sua experiência dentro da Universidade de Brasília, né, que cargos você ocupou? Que funções você desempenhou? Né, concomitante com a de professor, que a gente sabe que sempre é a função principal dentro da universidade. Bom, nós tivemos... eu fui coordenador de prática esportiva, depois vice-chefe de departamento, aí fui eleito chefe de departamento, e no término do meu mandato, a vice minha era a professora Keila, daí fui convidado, aliás, a professora Paulina Targino, ex-decana de graduação da Faculdade de Ciência da Saúde, queria formar uma chapa e pedindo o nome do Departamento de Educação Física. Uma chapa para a FS? Para a FS. Concorremos com 3 chapas e eu fui indicado a compor, a ser o vice-diretor da Paulina. Aí nós já começamos a mudar, foi o final nosso de ir junto à Faculdade de Ciência da Saúde. Vindo a proposta da faculdade, a gente, todo momento importante, mudamos para a Faculdade de Educação Física. E foi um salto de qualidade, né? A gente ficava muito amarrado para sair ou fazer, ir ao congresso, as verbas eram da Faculdade de Ciência da Saúde, os médicos até predominavam né, e sobrava muito pouco para a gente. Tudo isso também foi bom. E esse momento é fundamental para a gente romper, né, desenvolver o nosso trabalho. Com a criação da faculdade, você também atuou na coordenação de extensão? Sim, aí foi feito o grupo. Existia na época a lei que só poderiam exercer o cargo de diretor quem fosse doutor. Era uma exigência de lei, né? Uhum. E nessa época aí foi o professor Irã e a professora Ana Maria René, né, que assumiu o vice porque ela tinha era adjunto, né? Adjunto, eu tinha um cargo de adjunto. Durante a sua carreira profissional, quais seriam aqueles que você considera os principais desafios que você teve que enfrentar e como que eles te marcaram, né? Um pouco das contribuições que você pode deixar diante dessas situações. Bom, nós tínhamos uma estrutura física fantástica. 2 pistas de atletismo, quadras de basquete, vôlei, quadras de tênis, piscinas maravilhosas, né? E nesse momento era o melhor espaço de lazer de Brasília. E faltava o componente humano, e nossa equipe enfrentou isso com muitas dificuldades, e nós tínhamos que projetar slides, né? A mimeógrafo era rodado naquela de álcool, né? Movido a álcool. E acesso a livros e bibliografia era fácil? Os livros eram mais bibliografados do que na época, era muito rudimentar, sem muita foto, né? E na minha modalidade, fui então, eu tenho que dizer que houve em 73 um concurso público para professor colaborador.
olha só, para uma universidade para fazer um concurso para professor colaborador. Houve uma grande quantidade de pessoas que se inscreveram nesse momento. E fomos aprovados 7 professores. 3 eram dessa época. E foi muito interessante que esse concurso já dá um grau, né, de exigência maior dos nossos professores. Aí aparece no grupo também, como concursado e aprovado, o professor Cantarino, que deu uma parte muito boa na parte pedagógica e na parte administrativa do então criado Departamento de Educação Física. Aí nós tínhamos que buscar as informações via biblioteca. Eu busquei muitos filmes de atletismo, numa metodologia pedagógica, excelentes filmes da Embaixada Alemã. E, junto com o Davi, fazíamos a treinamento para fazer todo em 16 milímetros, tinha uma máquina que a gente projetava aqueles filmes, às vezes queimava, era muito interessante. E buscando sempre, tínhamos no atletismo já os dados de excelente qualidade, o peso bom, quantidade, e tínhamos a pista toda, aliás, quando eu recém-inaugurada, com o melhor poliuretano, quer dizer, vimos toda a construção dela, né, as dificuldades. E, então, para o atletismo, era o local ideal, né, para você dar aula e treinar equipes. E como nós tínhamos obrigação também de ser técnicos das modalidades. Então, fui técnico de atletismo e também do diretor técnico da FAUMB, Federação Atlética da Universidade de Brasília. Depois é que virou FAUMB, mas não, porque era da Universidade de Brasília, não era do Distrito Federal. E naquela época também não existiam outras universidades. Posteriormente veio, aliás, tinha o CEUB, né? E o interessante... Não tinha educação física nesse grupo? Não, a educação física, os cursos só vieram aparecer mais recentemente, uns 20 anos atrás. Tinha o curso da Dom Bosco. A Dom Bosco depois virou Universidade Católica, né, e foi até transferida lá para Taguatinga. O que você poderia dizer para nós que deu certo e que deu errado nesse seu percurso educacional? Olha, nesse período, o interessante é que o MEC, o CED-MEC, Secretaria de Educação Física e Desporto, proporcionava a vinda de professores estrangeiros e passavam 15 dias, um mês, e com os professores. Estivemos aqui, Liselotte Din, um outro professor do atletismo também. Augusto Listelot? O Listelot é francês, não, mas teve o Lebouche, tinha uma outra, Anila, da Finlândia, da parte de metodologias. Enfim, eram qualificando melhor os nossos. E o interessante é que predominavam naquela época os jogos, né? Jogos escolares, os jogos universitários. Então nós fomos aqui, recebemos o grupo no GEBS, né? Realizado aqui várias vezes em Brasília. Participávamos, eu fui técnico de atletismo e levando a equipe para Belém do Pará.
foi o primeiro trabalho. E esses intercâmbios mais desportivos do que acadêmicos. O acadêmico nós fomos descobrir depois que alguns anos, que essa parte não tinha valor na academia, pontuação para progressão, enfim. E aí procurou-se a qualificação, tanto no mestrado, né? Foi nesse momento que a gente procurou a fazer o mestrado. Eu fui para São Paulo, depois foi o Irã, Solange, o Alcir. Né? Quais são, você fazendo um olhar para o passado, né, as tecnologias que estavam em jogo na década de 60 e 70, quando o curso foi criado, e como que essa questão tecnológica foi gerando impactos, né, sobre o próprio trabalho docente dentro da universidade? Olha, quando eu fui chefe, nós tivemos recursos nenhum, era muito contido, muito pouco, era um final de começo da nova república, né? E tínhamos que dar soluções, né? Buscando, fizemos aqui academia, cobrávamos, fazíamos atividades que arrecadavam um recurso para manutenção. Isso provocou material, né? Gasto mais, energia. Os alunos, nossos alunos são excelentes, né? Porque são aprovados com um vestibular difícil, né? E eles colaboravam muito na compreensão das dificuldades que passamos. Levei quase 10 anos para comprar um aparelho de dobras cutâneas melhor, da Inglaterra, importado. Enfim, E hoje temos vários, né? Hoje tem vários. O impressionante é que quando eu cheguei, nós tínhamos caixas, né, de antropométricas de excelente qualidade já. Enfim, nós tínhamos muito equipamento já comprados, não sei por quem, quando eu cheguei, na área de bimedidas, né? E outros, dificuldade em comprar uma esteira, um aparelho para medir a capacidade aeróbica, eram muito mais no prático, na corrida do teste Cooper, na época, era muito enfatizado. O interessante do Cooper é que ele muda também a educação física era realizada com movimentos, e inclui dentro da corrida o tempo, o percurso, a respiração, quer dizer, avaliações periódicas, a medição, né, dos resultados, né, o controle. Hoje até eu já ouvi dizer que estão usando tem uns chips para GPS para fazer as voltas, controlar o tempo, frequência cardíaca. Totalmente monitorado. Totalmente, na minha época era sem fio. Sem fio. E no início, então eu vi essa parte. Aqui esteve o Balk, mostrando como fazia da esteira, que era da Cooper, né? As primeiras pesquisas. Então, dando esse enfoque mais já para o lado científico, né? E desenvolvendo a biomecânica, desenvolvendo o controle motor, né? De resposta, reação, aprendizado, enfim, dando a educação física dando um outro posicionamento.
Na sua opinião, quais foram os principais desafios, né, que os professores do Departamento de Educação Física tiveram que enfrentar para conseguir a criação da Faculdade de Educação Física? Nesse momento, houve no Brasil encaminhar muitos professores. O CEDMEC mandava professores para fazer mestrado lá em Iowa e vários, e renovando o conhecimento de uma forma antiga, empírica de se trabalhar, né? Como eu falei, né, no nosso treinamento, lá no interior, e até nós tínhamos revista de musculação, né, que o ensino à distância daquela época já tinha, de formação de muscular, né, era um homem Mr. Universo, Schwarzenegger era um dos representantes daquela, e motivando a garotada a fazer. E vem mudando, né, essas proposições para uma educação física independente, né, uma forma, mesmo na Alemanha, um movimento bem mais consistente. Um exemplo muito vivo é a dificuldade do professor Cantarino ser admitido para fazer faculdade de educação para fazer mestrado. Para sair, na época, você ganhava 25%, mais 25% do salário, mais 25% se você tivesse um cônjuge, depois mais 25% de cada filho, enfim. Era uma dificuldade enorme de sair. Então nós vivíamos muito dependente de bolsas. A bolsa também não eram bolsas integrais, né, na época. Depois não, aí os pioneiros aqui sofrem. Depois veio, e hoje nós, graças a Deus, nós temos um auxílio que ajuda o indivíduo a estudar, a qualificar melhor, né? Procurando a melhoria do ensino. E isso foi muito estimulado, né? E a gente queria, não havia muito. O currículo de 72, o currículo inicial, ele terminou sofrendo uma mudança na década de 80. Quais foram os principais aspectos dessa mudança curricular? Então, toda uma visão tecnicista de exigências de performance, de exigências de desempenho físico e acadêmico, né? E sempre nós temos associado a prática e a teoria, né? Isso é importante. E não muita preocupação nos aspectos pedagógicos, da forma como abordar, como desenvolver uma aula prazerosa, né? Que tivesse uma compreensão maior do praticante daquela atividade, né? Aí as disciplinas até mudaram de nome. E mudaram, em função disso, mudaram os nomes. E eu diria que às vezes as cabeças não muito, né? Que a gente estava já formado dentro do... Então esse foi um desafio de mudar, né, as nossas posturas para uns aspectos mais pedagógicos do que de metodológicos, de executar o movimento, análises mais científicas do movimento também, né? E como é que eram os nomes antes e como é que ficaram? Antes era atletismo? Atletismo 1, 2, né? Aí depois ficou metodologia do atletismo 1, metodologia do atletismo 2 e atletismo, quer dizer, era já uma atividade como anterior, exigido muita competição, performance que era obtida. E todas as disciplinas tiveram essa postura mudando, né? Os nomes e a filosofia do trabalho.
isso foi provocado, aí foi ainda estabelecido e continuou depois, né? Aqui estivemos, eu falei sobre a Vera, né? A Vera, que era a esposa do Tubino, que acompanhou exigindo emendas diferentes, o conteúdo diferente, a avaliação diferente, que era muito voltado para o aspecto, vamos dizer, competitivo. E eu agora não, teria que respeitar o desempenho do que as pessoas poderiam dizer. Se eu corri, né, eu não tinha que correr o Cooper em 2.000 metros, né, que era uma exigência na entrada. Mas se eu fizesse o 2.000, eu tenho, enfim, num primeiro momento, depois fizesse mais ou menos, não havia uma correspondência em pontos para avaliação da disciplina. Foram todos esses fatores curriculares e também administrativos que nós tínhamos dificuldade, os recursos eram para faculdade de ciência de saúde e nós tínhamos aqui também a piscina, enfim, toda uma disputa para manter, né, atividades mais administrativas do que... E teóricas também, que eles têm uma tradição bem mais biológica, né, mais a visão mais né? E a gente tinha uma holística, né, quer dizer, uma visão do todo do ser humano. E é rico por causa dessas situações, né? E não específico da doença, né? Nós estamos na saúde, né? Atividades muito ricas. E isso veio provocar, então, uma já latente, desde quase o início, de uma independência. Até por questões assim, até talvez uma políticas. Própria. Até por questões políticas. Só um exemplo. Nós aqui reuníamos, fazíamos uma lista sextupla, que tinha que encaminhar para via FS. E a escolha era na FS, que nem sempre era o primeiro da lista que nós tínhamos votado, eram os escolhidos, né? Então havia um atrito, nós não queríamos isso, nesses momentos. Então chegou um momento que a gente obteve essa... a gente começa a fazer em 91, 92, um esboço de uma proposta de mudanças. Aí retorna o professor Irã dos Estados Unidos, aí montamos uma proposta mais concreta, e o momento foi favorável com o Todorov, que nos proporcionou também a criação, então, da faculdade. Rio, pensa você numa situação informal, né, em casa, né, numa roda de amigos, numa mesa com os netos, né, o que você contaria como sendo essa sua experiência de vida dentro da Faculdade de Educação Física? Foi muita alegria, as tristezas foram pequenas, nem me lembro, né? Mas foi o conviver, um ambiente saudável, da busca da compreensão. E o esporte proporciona isso para nós, né? De garra, de energia, de controle emocional, de desafios de ganhar, perder, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. E então você vê que aquelas vitórias que você teve foram frutos de um trabalho que você fez, desenvolveu. E as derrotas só devem ser utilizadas como um estímulo para a gente vencer, né? Recuperar
e onde que houve as falhas, onde que a gente pode treinar mais a tática, a técnica, enfim. E uma exigência muito grande, né? Dar aula é uma alegria na educação física. Eu vivenciei principalmente a prática desportiva, que era mais recreativa, né? Jogos recreativos. Teve aluno que ficou 4 semestres fazendo a mesma disciplina, porque gostavam das atividades. A educação física proporciona prazer, proporciona a compreensão do corpo, do outro e o seu desempenho. Às vezes você precisa ajudar, é ajudado, enfim, é um complexo de tática, técnica, né, envolvido, que culminam para você uma formação, principalmente do caráter, né, dessa compreensão de vida que a gente tem que ter hoje, né, e que é um conjunto. Apesar das nossas internas, nós tivemos, às vezes, compreensões diferentes de posições, mas nós divergimos entre nós. A divergência, sim, mas não barreiras entre a gente, né? Isso é o ambiente da educação física, né? Um respeito ao outro, né? Isso é fundamental. Rio, fazendo uma reflexão, né, no final, agora, depois de aposentado, tem alguma coisa que você ainda gostaria de fazer pela educação física ou você considera que a sua missão está cumprida? Olha, eu estou num momento muito interessante, porque eu termino, aí eu tenho que falar, termino a minha projeção, né, de carreira, exercendo tudo isso, e no final ainda vou para a DUMB, quer dizer, o sindicato dos professores, a associação dos docentes, que a gente acompanhou muitos anos, no início, com muitas greves, muitas lutas, e eu, ao término da minha carreira, eu vou e somos eleitos 2 gestões, né, onde acompanhei todo o trabalho da construção do auditório, depois a defesa dos nossos interesses, da progressão nossa, da reforma da Previdência, que a gente propôs campanha contra essa parte. Então, a gente estava buscando um entendimento, né? Então, para mim foi ainda estou em êxtase, né? Quer dizer, uma vida que a gente passou de alegrias e de tristeza em alguns momentos, alguns colegas já se foram, né? Mas todos nós tínhamos uma defesa da educação física, né? E nos postamos muito bem, tanto que o nosso curso sempre esteve bem referenciado nos rankings, né, das escolas de educação física de Brasil e de Brasília, né, também. Então eu me sinto satisfeito de ter. E agradecer todos esses momentos que nós vivemos juntos, né, como aluno, como professor, como colega. E a universidade é muito boa, porque nós não temos você tem liberdade de expressão, de acadêmica, e sempre seguindo os currículos, as exigências, os conteúdos. Porém, você desenvolve uma liberdade, né, de poder crescer em buscar novas informações. E eu sempre me reportava dizendo umas historinhas dentro das minhas aulas sobre Esopo, as coisas assim, lembrando, né, uma parábola que as pessoas captassem, né, uma história
sempre nas práticas de esportiva e também na graduação, e vejo... Então, nesse momento, ainda é uma pergunta difícil de responder. Eu queria que você contasse para nós um pouco como que nas disciplinas, às vezes você tem que criar oportunidades para que os alunos desenvolvam algumas competências que eles vão precisar na vida profissional. E sabemos que o Cross Cerrado surgiu como uma dessas iniciativas. Conta um pouco para a gente sobre como foi a criação do Cross Cerrado. A disciplina atletismo, né, ela tem a corrida e a organização de um evento, né, e surgiu da seguinte forma, dentro do conteúdo existia cross country, quer dizer, corrida no campo. Aí eu falei, por que não cross cerrado, né? Que nós vivemos no cerrado, então aqui não é campo, é cross. E criei, falando, vamos fazer um evento. Aí, organizando dentro da disciplina com os alunos, próprios alunos, faziam uma volta aqui e lá embaixo, perto, e subiam e chegavam na parte aqui, em frente à faculdade, hoje o prédio, né? E fomos criando o hábito, a pessoa fomos crescendo os eventos na prática desportiva. Ela cumpriam assim, os alunos que faltavam, iriam ser reprovados, né, de todas as universidades, os alunos que não completassem o número de aulas, né, seriam reprovados. Então a gente fazia esses eventos, o Cross Cerrado, e ele repunha vários dias, né, que foram 2, dependendo de cada professor. E ficou crescendo, né, foi evoluindo, e passamos a ter uma participação mais posteriormente, já no decanato de assuntos comunitários, com a professora Lucila, que na época de aluna participou. Foi continuado, né, e proposto essa para a comunidade. Aí então, já com os alunos e o pessoal da comunidade. E foi crescente esse interesse pela corrida, né, muito grande. E o percurso que nós fizemos aqui, ele passou várias mudanças, era pequeno, depois ampliou, e hoje nós estamos em um local bem prazeroso, correm entre trilhas, né, no Cerrado, bem próprio do Cerrado. E foi isso que participações até de 200 pessoas, né? E acho que foi no início a gente tinha muita dificuldade. Até o professor Silcio Barbosa de Oliveira também nos apoiou nesse evento, naqueles primeiros, que foram interessantes, né? Tinha uma volta da universidade, mas essa nós não demos prosseguimento por questões mais administrativas. No primeiro que nós fizemos, não estabelecemos data de inscrição, de repente apareceu um batalhão do Exército com um grupo de corredores, soldados, e desorganizou todo o nosso trabalho. Então isso a gente deixou. Mas aí o cross não, o cross a gente começou fazendo então mesmo pequeno e foi crescendo. E os alunos, no sentido de ter esse cross country, né, uma corrida no campo. E hoje nós temos uma imensidade enorme de ofertas, né, de corridas, de ruas e de trilhas. Isso é magnífico. Isso. No começo eu corria na rua, a gente era lá no interior,
recebia chacotas de todo mundo, né? E hoje, ao contrário, é uma quantidade, é fantástico, é muito bom. E qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para os seus colegas de profissão, para os estudantes, para a juventude? O importante é que você vivencie, né, o máximo da sua... Eu senti na minha vida, né, que tudo aquilo que eu tinha experimentado de treinamentos, de aulas e observações, coisas que não tinham, às vezes, muita ligação com aquilo que eu... Mas eu poderia encaixar, então a gente tem que estar atento. Às vezes até um filme, passava filmes para o pessoal, para os alunos, que tem uma mensagem, né, de coragem, de desempenho, de ânimo, de vigor, né, de raça e estratégias e tudo que a gente tem desenvolvido. Então você tem que buscar não só mas a teoria junto com a prática, e os dois se fazem um crescimento. Então o que eu vivi era que tem um novo método de treinamento, a gente aplicava e aí você vê o resultado, ou obtendo o resultado, experimentando, né, e tudo isso. Eu acho que a gente não pode estar sempre alerta, né, sempre disposto a receber não todas as informações, mesmo que às vezes você ache que elas não são pertinentes, mas tem algum conteúdo, coisa boas que você tem que fazer. Todos têm os seus bons e maus, né, defeitos, né? Então você tem que saber trabalhar com eles, né? E com as pessoas, com o seu aluno, com o aluno, né? E não departamentar ou preconceitos, isso tudo. A educação física, eu acho que a gente tem esse privilégio de não ver diferenças entre cor, sexo, partido político. Sim, a gente trabalha para o bem, né, geral, e não, isso eu acho que a gente tem que procurar sempre melhorar, né? É sempre coisas novas, sempre, quando menos aparece um novo instrumento, uma nova forma. Eu vivi, por exemplo, não sei, nós tínhamos aqui os primeiros computadores, tinham que programação. Aliás, até no meu trabalho de dissertação de mestrado, tinha que perfurar os cartões e colocar na máquina, fazer né? Hoje você tem a qualidade de vida muito mais computadores, né, com tecnologias fantásticas. E naquela época a gente tinha que ter um slide, a gente tinha que, às vezes, filmes, né, que a gente buscava que não davam aquela informação, né, que a gente buscava sempre. Bem, Rio, eu queria agradecer aí a entrevista e essa oportunidade, né, que para mim é inusitada, né, de poder estar sentado junto com você, que eu sei que foi um dos pioneiros da Faculdade de Educação Física, mas também foi meu professor, responsável pelo despertar da minha vocação, né, e depois pudemos conviver também como colegas dentro da faculdade, né, o respeito, o carinho, né, o relacionamento. Quando você foi contando das suas experiências, eu sou testemunha viva de tudo isso que você disse, e que realmente reconheço em você e na sua trajetória, né, essa atitude amiga, respeitosa, né, que te caracteriza. Né? É um privilégio para mim poder estar aqui com você. Muito obrigado. Valeu. Valeu.
Em 72, dezembro de 72. Aí eu tinha que viajar 90 quilômetros de Rio Claro, se deslocar de trem, fazia as aulas à noite, voltava. E durante o dia eu trabalhava como auxiliar administrativo nas Centrais Elétricas de São Paulo, CESP, né? Não era o meu perfil, eu não conseguia ficar preso a uma cadeira, quatro paredes, né? Eu tinha que... E me incomodava. E minha formação o currículo era tecnicista, né? Hoje classificado como tecnicista na época. Isso. Se bater o microfone estoura ou não? É. Sem bater. Rio, por favor, conte-nos um pouco sobre a sua história de vida e sobre a sua trajetória pessoal até estar aqui na UNB. Conte agora um pouco para nós. Deixa eu terminar, não se preocupa não que eu sei que... Não, é só continuar. E aí, posso continuar? Pode. Fica tranquilo. Não tinha ninguém, era só ele no estúdio. Tudo era imagem virtual. Ele falava com vazio.